Vamos pensar por um momento na nossa vida cotidiana. No que fazemos, no que pensamos, no que acreditamos ser. Você já se perguntou se tudo isso é real? Ou melhor, se tudo isso é só o que há? Imagine por um instante que tudo o que você conhece não passa de uma sombra projetada na parede de uma caverna, como na famosa alegoria de Platão. Agora, imagine que você tenha a oportunidade de sair dessa caverna e enfrentar a luz ofuscante da verdade. Hoje, vamos explorar um tema que fascinou filósofos, místicos e buscadores da verdade ao longo da história. O despertar espiritual é um conceito envolto em mistérios, incompreensões e mitos. Mas eu prometo uma coisa: o que você descobrirá aqui não apenas mudará a sua perspectiva sobre o despertar espiritual, mas poderá transformar profundamente a maneira como você entende a sua própria existência. E a parte mais impactante virá no final. Uma verdade tão poderosa que fará você repensar tudo o que acreditava saber. O despertar espiritual não é simplesmente um conceito esotérico ou algo reservado para gurus em montanhas distantes. É um processo profundamente humano, um chamado interno que todos, em algum momento de nossa vida, podemos sentir. É aquele sussurro na sua mente que lhe diz que há algo além do visível, algo maior que o ciclo interminável de trabalho, consumo e rotina. Mas, o que significa realmente despertar espiritualmente? É um momento único, um estado que se alcança de uma vez por todas? Ou é um caminho cheio de desafios, revelações e perguntas? Para entendê-lo, primeiro devemos abordar uma verdade fundamental. Vivemos em um estado de desconexão. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados pela sociedade, pelas nossas famílias, pelas instituições a nos adaptarmos a um sistema que nos mantém focados no externo. O sucesso, o dinheiro, a aparência, as posses materiais. Tudo isso se torna o centro de nossas vidas e nos esquecemos de olhar para dentro. É como se estivéssemos com uma venda nos olhos, incapazes de ver a verdade sobre nós mesmos e sobre o universo que nos rodeia. Mas então, algo acontece. Pode ser um evento traumático, uma crise existencial ou até mesmo um momento aparentemente insignificante, como uma caminhada na natureza ou uma conversa profunda. Nesse instante, algo dentro de você desperta. É como se uma faísca se acendesse na escuridão, lembrando que você é muito mais do que seus pensamentos, suas emoções ou seu corpo físico. Esse é o primeiro passo para o despertar espiritual, o reconhecimento de que existe uma dimensão mais profunda da realidade, uma conexão invisível que une tudo. No entanto, esse primeiro passo não é fácil. De fato, pode ser profundamente inquietante. Muitas pessoas descrevem o início de seu despertar espiritual como um período de confusão, ansiedade e até mesmo sofrimento. Isso acontece porque, ao despertar, você começa a questionar tudo o que acreditava saber. Você percebe que muitas das coisas em que confiava eram ilusões, construções sociais ou crenças limitantes. Esse processo é conhecido como a noite escura da alma, um termo que tem sido usado por séculos para descrever a fase inicial da transformação espiritual. O poeta místico São João da Cruz escreveu sobre esse estado no século XVI, descrevendo-o como um momento de profunda solidão e desespero, mas também como uma oportunidade para encontrar verdadeira luz. É nessa escuridão que ocorre a purificação do seu ser, onde você começa a soltar o que já não lhe serve e a se abrir para novas formas de entender o mundo. Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo interminável, repetindo os mesmos padrões continuamente? Isso é parte do sonho do qual estamos despertos. O despertar espiritual não significa escapar de seus problemas ou viver em um estado constante de felicidade. Ao contrário, significa enfrentar a si mesmo, seus medos, suas sombras e começar a integrá-los em seu ser. É aqui que muitas pessoas se perdem ou desistem, porque o despertar não é confortável. É um processo que lhe obriga a soltar antigas identidades, a deixar ir crenças
que lhe davam uma falsa sensação de segurança e a enfrentar o vazio. Mas é precisamente nesse vazio que você encontra o seu verdadeiro ser. Agora você deve estar se perguntando: por que esse processo é tão difícil? Por que não podemos simplesmente despertar e nos sentir plenos e realizados? A resposta está na nossa resistência. O ego é uma parte de nós que se identifica com o eu individual. Tema a mudança, teme perder o controle, e por isso luta com todas as suas forças para nos manter adormecidos, presos no mundo das aparências e dos desejos superficiais. Mas aqui há algo que você precisa saber. O despertar espiritual não é um destino final. Não é algo que se alcança e pronto. É uma jornada. Um caminho que se percorre passo a passo, dia após dia. E cada passo que você dá te aproxima mais da verdade, dessa conexão profunda com o universo que transcende as palavras e as explicações. Agora quero te convidar a refletir. O que te mantém dormindo? Quais aspectos da sua vida estão te impedindo de despertar? Pode ser o medo, a comodidade, o apego ao que já conhece. Mas, e se eu te dissesse que por trás desse medo, por trás dessa resistência, há uma liberdade que você não pode imaginar? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que há mais. Sabe que você está pronto para descobrir a verdade, para enfrentar os desafios que vêm com o despertar e para abraçar a transformação que te espera do outro lado. Imagine por um momento que todas as camadas que você construiu ao longo da vida começam a desmoronar. Não falamos aqui de uma perda material, mas de algo muito mais profundo. As crenças que te definem, as narrativas que você conta sobre si mesmo, as etiquetas que os outros te impuseram. Esse processo pode parecer assustador, mas na verdade é o início da sua libertação. O despertar espiritual é como o processo de uma cobra que troca de pele. A pele antiga já não pode sustentar o crescimento. Já não se ajusta ao que a cobra está destinada a ser. Da mesma forma, as velhas ideias e padrões que guiaram sua vida começam a se sentir insuficientes, até sufocantes. O que um dia te proporcionou uma sensação de segurança, agora se sente como uma prisão. Este é o momento em que muitos enfrentam sua primeira grande prova. Você vai continuar se agarrando ao que conhece ou vai se atrever a soltar tudo e dar o salto para o desconhecido? Esse salto, embora pareça arriscado, é o coração do despertar espiritual. Não se trata de renunciar ao mundo físico, nem de se isolar em uma caverna, mas de ver além das aparências e descobrir a profunda conexão que existe entre você e tudo ao seu redor. À medida que você avança nesse caminho, começa a experimentar algo extraordinário, uma sensação de unidade. Essa separação que você sempre sentiu entre você e o outro começa a desaparecer, revelando uma realidade muito mais rica e complexa. Neste ponto, quero que reflitamos juntos sobre algo. O que realmente significa ser você mesmo? Desde pequenos, nos ensinam que somos nossa personalidade, nossa história, nossas metas e conquistas. Mas, e se tudo isso não fosse mais do que uma máscara? Os antigos sábios e místicos, desde as tradições orientais até as ocidentais, nos lembraram que nossa verdadeira essência está muito além dessas definições limitadas. Somos como o oceano, vasto e infinito, mas nos identificamos com as ondas que se formam em sua superfície. Um exemplo claro disso podemos encontrar nos antigos textos do hinduísmo, especificamente nos ensinamentos dos Upanishads. De acordo com essas escrituras, cada um de nós é como uma centelha do fogo divino, uma expressão individual da consciência universal. No entanto, devido à nossa identificação com o mundo material e nossas experiências pessoais, esquecemos nossa verdadeira natureza. Esse esquecimento é o que os hindus chamam de Maya, a ilusão que nos mantém presos no ciclo de sofrimento e separação. A boa notícia é que o despertar espiritual nos dá a oportunidade de romper com essa ilusão. Ao tomarmos consciência de nossa verdadeira essência, podemos começar a ver a vida sob uma perspectiva completamente nova. Por exemplo, as coisas que costumavam te preocupar ou frustrar começam a perder poder sobre você.
Você percebe que os conflitos externos não são mais do que reflexos dos conflitos internos, e que ao curar seu interior, você transforma também o mundo ao seu redor. Mas não nos enganemos, este processo não é instantâneo nem fácil. Muitas vezes, o que emerge no despertar é tudo aquilo que você havia reprimido ou evitado enfrentar. As emoções não resolvidas, as feridas do passado, os medos mais profundos. Tudo isso vem à tona não para te punir, mas para ser reconhecido e curado. É um lembrete de que o despertar espiritual não é escapar da dor, mas aprender a transformá-la em sabedoria e amor. Um exemplo poderoso desse processo encontramos no budismo, particularmente na prática da meditação. Os budistas ensinam que o sofrimento surge do apego, da nossa tendência de nos agarrarmos ao que desejamos e de rejeitar o que tememos. Mas, ao observar essas tendências com uma mente serena e aberta, podemos começar a nos libertar delas. Este é o caminho para a iluminação que ensinou Buda. Não é algo externo a ser alcançado, mas um estado de ser que se cultiva dentro de nós mesmos. E aqui surge uma pergunta importante para você. O que você está disposto a soltar para despertar? Talvez seja uma crença limitante, um ressentimento do passado ou até mesmo o medo do fracasso. Seja o que for, só ao soltar você poderá abrir espaço para algo novo. Como disse Lao Tse, o sábio chinês fundador do taoísmo, quando deixo de ser o que sou, me torno o que poderia ser. Agora, muitas pessoas associam o despertar espiritual a experiências místicas extraordinárias, como visões, sonhos reveladores ou momentos de êxtase. Embora esses eventos possam ocorrer, não são o objetivo do despertar. Na verdade, podem se tornar distrações se não os entendermos corretamente. O que realmente importa não são as experiências passageiras, mas a transformação profunda e duradoura da nossa consciência. Essa transformação nos leva a compreender que não estamos separados do mundo. Cada ação que realizamos, cada pensamento que temos, tem um impacto no todo. Este princípio, conhecido como interconexão, é central em muitas tradições espirituais, mas também é respaldado pela ciência moderna. Por exemplo, a física quântica nos mostra que as partículas estão entrelaçadas de maneiras que desafiam nossa lógica convencional. Isso significa que o que fazemos em um lugar pode afetar algo a milhares de quilômetros de distância. Neste ponto, quero convidá-lo a refletir sobre sua própria vida. Você está vivendo de uma maneira que reflete essa interconexão? Suas ações estão alinhadas com o bem maior ou são guiadas pelo ego e pelo interesse pessoal? Essas perguntas não buscam julgá-lo, mas despertar em você uma maior consciência. À medida que aprofundamos nesta jornada, nos deparamos com uma das verdades mais desafiadoras do despertar espiritual: a responsabilidade pessoal. Despertar não é apenas um processo de descoberta interna, mas também um chamado para transformar nossa maneira de viver no mundo. Esta transformação envolve nos tornarmos responsáveis por nossas ações, nossas palavras e, mais importante ainda, por nossos pensamentos. Durante grande parte da nossa vida, tendemos a agir como vítimas das circunstâncias. Dizer-nos coisas como: não posso mudar minha vida porque isso me aconteceu, ou as coisas são assim e não há nada que fazer a respeito. Mas o despertar espiritual nos revela que esse tipo de pensamento é uma ilusão. Não somos vítimas, somos co-criadores da nossa realidade. Cada escolha que fazemos, cada crença que mantemos, molda a experiência que vivemos. Um dos exemplos mais claros dessa verdade podemos encontrar nos ensinamentos de Neville Goddard, um pensador místico do século XX, que enfatizou o poder da imaginação. Segundo Goddard, nossa realidade externa não é mais do que um reflexo do nosso estado interno de consciência. Se mudamos nossas crenças e nossas imagens mentais, transformamos também o mundo ao nosso redor. Essa ideia ressoa com muitas tradições espirituais, desde o hermetismo até o budismo, que nos ensinam
que o mundo externo é um espelho do mundo interno. Mas como começamos a assumir essa responsabilidade? Com que frequência permitimos que nossa mente divague para a negatividade, o juízo ou o medo? Esses pensamentos não apenas afetam nossa paz interior, mas também projetam energia para o mundo ao nosso redor. Como disse o filósofo Ralph Waldo Emerson, você é aquilo que pensa o dia todo. O próximo passo é cultivar a consciência plena. Isso não significa forçar pensamentos positivos, mas estar ciente do que estamos pensando e sentir curiosidade em explorar de onde vêm esses pensamentos. Muitas vezes, nossas crenças negativas são o resultado de feridas do passado ou de mensagens que internalizamos desde a infância. Ao tomarmos consciência dessas raízes, podemos começar a nos libertar de sua influência e reescrever nossas narrativas internas. À medida que avançamos nesse processo, algo notável começa a acontecer. Nos tornamos mais presentes. Deixamos de viver em piloto automático, reagindo às circunstâncias, e começamos a responder de um lugar de paz e clareza. Este estado de presença é um dos frutos mais preciosos do despertar espiritual. Ele nos permite experimentar a vida com uma intensidade e uma profundidade que antes pareciam inalcançáveis. No entanto, o caminho até essa presença não está isento de desafios. Um dos obstáculos mais comuns é o apego. Nos apegamos a pessoas, coisas, ideias e resultados, acreditando que eles são essenciais para a nossa felicidade. Mas, como ensinou Buda, o apego é uma das principais causas do sofrimento. Não se trata de rejeitar o mundo ou viver sem desejos, mas de aprender a nos relacionar com tudo a partir de um lugar de liberdade. Um belo exemplo disso é encontrado nos ensinamentos do taoísmo, que enfatizam a importância de fluir com a vida em vez de resistir a ela. O Tao, ou o caminho, nos convida a viver em harmonia com a ordem natural do universo, confiando que cada experiência, por mais difícil que pareça, tem um propósito. Essa confiança nos liberta do medo e nos permite abraçar a mudança com graça e coragem. E aqui surge uma pergunta fundamental: até onde você está disposto a confiar na vida? Muitas vezes tentamos controlar cada aspecto de nossa existência, acreditando que é assim que poderemos garantir nossa segurança e felicidade. Mas o despertar espiritual nos ensina que o verdadeiro poder não vem do controle, mas sim da rendição. Render-se não significa se entregar às dificuldades, mas aceitar o que é sem resistências e agir a partir desse estado de aceitação. Esse princípio de rendição é especialmente relevante quando enfrentamos o desconhecido. Como mencionamos antes, o despertar espiritual é uma jornada rumo ao desconhecido, a partes de nós mesmos e do universo que não entendemos completamente. Em vez de temer essa incerteza, podemos vê-la como uma oportunidade de crescer, de expandir, além de nossos limites e descobrir novas dimensões da realidade. Um exemplo inspirador disso é encontrado na vida de Rumi, o poeta místico sufista. Rumi nos lembra que as feridas são as aberturas por onde a luz entra. Cada desafio, cada momento de dor, é uma oportunidade de despertar para uma verdade mais profunda. Essa mensagem nos convida a abraçar nossas dificuldades com gratidão, sabendo que elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Neste ponto, é importante lembrar que o despertar espiritual não é um caminho trilhado sozinho. Embora cada experiência de despertar seja profundamente pessoal, também estamos conectados a uma rede de buscadores, mestres e guias que compartilham essa jornada. Em muitas tradições espirituais, a comunidade conhecida como Sangha no budismo desempenha um papel crucial no processo de transformação. Ao compartilhar nossas experiências, nos apoiar mutuamente e aprender uns com os outros, criamos um espaço onde o despertar pode florescer. E aqui faço outro convite. Reflita sobre as pessoas em sua vida. Você se cerca de quem o inspira e o apoia em seu crescimento espiritual, ou de quem o âncora em padrões antigos? A energia das pessoas ao nosso redor tem um impacto profundo em nosso caminho.
Escolher conscientemente nossas relações é uma parte essencial do despertar. À medida que nos aproximamos da conclusão desta jornada reflexiva, é crucial explorar um dos aspectos mais importantes do despertar espiritual. Uma vez que começamos a enxergar, além das ilusões do ego e das distrações do mundo, inevitavelmente surge a pergunta: para que estou aqui? Esta não é uma indagação superficial, mas sim um chamado profundo que emana do núcleo de nossa existência. Encontrar esse propósito, ou melhor, lembrar o que sempre esteve lá, é uma das revelações mais transformadoras do despertar. Em muitas tradições espirituais, ensina-se que cada ser humano tem um Dharma, uma razão única pela qual está neste mundo. O conceito de Dharma, que vem do hinduísmo e do budismo, refere-se ao caminho que devemos percorrer para nos alinhar com a verdade universal. No entanto, esse propósito nem sempre está relacionado a grandes feitos ou conquistas externas. Muitas vezes, trata-se de como vivemos nosso dia a dia, como tratamos os outros e como manifestamos nossa essência em cada pequena ação. Como disse São Francisco de Assis: comece fazendo o necessário, depois faça o possível. E de repente você se encontrará fazendo o impossível. Mas como descobrimos nosso propósito? O despertar espiritual nos fornece pistas, sinais que muitas vezes vêm na forma de intuição, sincronicidades ou uma sensação de atração por certos interesses ou caminhos. No entanto, é importante não confundir propósito com expectativas externas. Em um mundo que valoriza tanto a produtividade e o sucesso material, é fácil cair na armadilha de acreditar que nosso propósito precisa ser algo espetacular ou reconhecido pelos outros. Na verdade, seu propósito é simplesmente ser a expressão mais autêntica de si mesmo e, a partir desse lugar, impactar o mundo de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Um aspecto poderoso do despertar é que nos ensina a redefinir o sucesso. Não se trata mais de acumular coisas, títulos ou reconhecimento, mas de viver com integridade, amor e compaixão. Essa perspectiva é lindamente ilustrada na vida de Mahatma Gandhi, que disse: a melhor maneira de se encontrar é se perder a serviço dos outros. Este serviço não implica necessariamente em atos grandiosos. Pode se manifestar em como você escuta um amigo, como cuida de seus entes queridos ou como contribui para o bem-estar de sua comunidade. Além disso, o propósito não é algo estático. Assim como a vida é um fluxo constante, nosso propósito também pode evoluir. Talvez o que te dá sentido hoje não seja o mesmo dentro de 10 anos, e isso é perfeitamente normal. O despertar espiritual nos ensina a abraçar essa evolução com abertura e curiosidade, confiando que cada etapa de nossa vida tem um significado, mesmo quando não entendemos completamente no momento. Nesse processo, também começamos a compreender o poder da gratidão. Quando despertamos espiritualmente, percebemos que a vida não nos deve nada. Cada experiência, cada respiração é um presente. Essa realização transforma a maneira como interagimos com o mundo. Em vez de buscar constantemente mais, aprendemos a valorizar o que já temos. Essa mudança de perspectiva não só nos enche de paz, mas também nos abre para receber mais bênçãos, como dizia o mestre Eckhart, o místico cristão. Se a única oração que você dissesse em toda a sua vida fosse "obrigado", isso já seria suficiente. Outro aspecto crucial do despertar espiritual é a relação com o tempo. Antes do despertar, costumamos estar presos na mente, constantemente revivendo o passado ou antecipando o futuro. Este estado nos afasta do único momento que realmente temos, o agora. O despertar nos convida a retornar ao presente, a experimentar a vida tal como ela é neste momento. Não como desejamos que fosse ou como tememos que seja, mas exatamente como é. Essa presença não apenas nos liberta do sofrimento desnecessário, mas também nos permite vivenciar a profundidade e a beleza da vida em sua totalidade. No entanto, viver no presente não significa ignorar o passado ou o futuro. Pelo contrário,
O despertar nos ajuda a reconciliar com nosso passado, aprendendo com ele sem ficarmos presos em suas sombras. Também nos permite planejar para o futuro, mas a partir de um lugar de confiança e não de ansiedade. Esse equilíbrio entre aceitação e ação é um dos presentes mais preciosos do despertar. Agora quero que você reflita sobre algo. Quantas vezes você adiou sua felicidade esperando por um momento melhor? Talvez você tenha pensado: serei feliz quando conseguir aquele emprego, quando tiver um relacionamento perfeito, quando alcançar certa meta. Mas o despertar nos ensina que a felicidade não está no futuro, mas em como você escolhe viver este momento. A verdadeira plenitude não depende do que você tem, mas de como você percebe e valoriza o que já é aqui. Por fim, chegamos ao aspecto mais profundo e transformador do despertar espiritual: o amor. Mas não estamos falando do amor romântico ou condicional que tantas vezes idealizamos. Este amor é incondicional, universal e abrangente. É o reconhecimento de que, no fundo, não estamos separados de nada nem de ninguém. Esse amor é o que move o universo, o que dá vida a tudo que existe. Como ensinava o apóstolo João, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esse amor não é algo que precisamos buscar fora de nós. Já está dentro de você, esperando para ser lembrado. Quando você desperta espiritualmente, esse amor começa a fluir livremente através de você, tocando tudo o que você faz e todas as pessoas que encontra. Não significa que você nunca mais enfrentará dor ou conflito, mas agora você poderá enfrentá-los a partir de um lugar de compaixão e sabedoria. E aqui quero fazer um último convite. Feche os olhos por um momento e sinta a vida que pulsa dentro de você. Essa vida é o milagre que você tem buscado, o mistério que desejou compreender. Não está em um lugar distante nem em um futuro longínquo. Sempre esteve aqui, esperando que você o reconhecesse. Este é o despertar espiritual. Recordar quem você realmente é, abraçar seu propósito com amor e viver cada momento com a plenitude de quem sabe que faz parte de algo muito maior. E agora te pergunto: você está pronto para dar o próximo passo neste caminho? A resposta não está em mim, nem em mais ninguém, mas em seu coração. Obrigado por ouvir.